Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, teoria de Down dentro do Candle. Como é que a gente utiliza? Será que isso tem a ver com Candle a Candle? Será que tem a ver com macro também? Dá para usar Fibonacci? Então, essas vão ser as dúvidas que a gente vai ensinar no vídeo de hoje. Beleza? Então, bora lá. Mas antes da gente começar o conteúdo de fato, gostaria aqui de deixar meu agradecimento a todos vocês aí que contribuíram para a gente chegar à meta de 500 inscritos no canal do Juan Trader Cortes, né? É o canal que a gente tem aí também, um braço direito desse canal principal. E também agradecer vocês a margem que a gente está chegando nesse canal também. A gente está chegando a quase 1.700 inscritos e a meta é 2.000 inscritos, né? Então, a gente está chegando nessas metas. Então, agradecendo principalmente vocês aí que vêm contribuindo muito com o canal, tá bom? E também deixe o seu like e continuem se inscrevendo para que nossos projetos sejam cada vez mais amplos e estejam crescendo cada vez mais, tá bom? Então, bora pro vídeo. Bom, meus amigos e amigas, estamos com o gráfico na tela, assim como vocês podem ver, né? A ideia vai ser passar um pouquinho da teoria de Down introdutoriamente aqui, relacionada ao candle, né? E depois a gente vai pegar de fato o gráfico e tirar algumas ideias baseadas no que a gente explica, que eu explicava para vocês agora, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai analisar, vamos colocar um quadro preto para a gente ter essa noção, tá? A gente desenhando um candle, seja ele verdinho aqui nesse caso, sendo ele verdinho nesse caso, a gente vai identificar que na teoria de Down a gente tem uma máxima. Na verdade, o candle a gente tem uma máxima, tá bom? A gente tem a mínima do candle, tá bom? E também a gente tem o 50%. E isso é muito importante você ter frisado. Bom, você sempre fala sobre isso, mas é que são detalhes muito importantes que está relacionado à anatomia do candle, né? Quando você domina a anatomia do candle, claramente você consegue dominar a movimentação do mercado, né? Porque quando você fala de candle, você tem que imaginar o candle como um movimento. Então, ou seja, o movimento do candle foi realizado dessa maneira. E é dessa maneira que você tem que trabalhar o mercado no dia a dia, tá? Porque se você ficar muito focado em candle e não em movimento, você pode talvez entrar em contradições muito pesadas no dia a dia, tá? Porque o mercado ele é caótico e a movimentação não é. A movimentação não é caótica, tá? A movimentação ela tem um cálculo, ela tem uma conta, né? Ela tem ali o seu início, meio e fim, quando ela testa topo, quando ela testa 50%, quando ela testa fundo. Então existe um critério, né, que a gente utiliza para estar fazendo essa movimentação e é muito simples, né? A teoria de Down fala que o movimento ele é ascendente, ele mostra para a gente topos e fundos ascendentes. O caso contrário acontece também? Sim, quando ele mostra topos e fundos ascendentes. Isso demonstra tendência. Se a gente não tem nenhum desses dois parâmetros, a gente claramente está numa lateralização. Então, ou seja, o mercado ele se permanece lateral porque ele não ganha nem máxima, por exemplo, nem os 50%. Ou senão ele pode fazer movimentos um pouco mais amplos, né? E ainda assim se permanecer em lateralização, né? Ou seja, não entrar em tendência. E a tendência é um fator muito importante para a gente dominar o mercado, né? Porque se a gente está em tendência, a gente sabe disso, a gente consegue se aproveitar, porque a favor da tendência as operações elas vão fluir muito mais fáceis, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a anatomia do candle. A anatomia do candle ela vai estar muito relacionada para a gente definir também questões de topos e fundos do movimento. Então, por exemplo, aqui é um topo e aqui é um fundo. Então, ou seja, se a gente tem o preço batendo aqui, a gente tem um suporte. Se a gente tem o preço batendo aqui, a gente tem uma resistência. E quando a gente trabalha a teoria de Down, o candle a candle e todas essas questões, a gente tem que levar muito em consideração isso para a gente saber de fato se ele está testando uma máxima, se ele está testando uma mínima, qual que é a probabilidade, qual que é a obrigação do movimento. E isso tem tudo a ver com as operações que a gente vem pegando no longo do tempo, com o longo do tempo aí, com os fechamentos de cada tempo macro, né? Porque já que a gente tem uma direção pelo macro, a gente precisa de um micro bem afiado relacionado a essa questão do movimento. E a gente precisa também estar muito apegado a essas questões de máximas e mínimas. Até porque, por exemplo, vamos supor que eu apague o movimento e eu tenha esse movimento aqui, ó, certo? Então aqui o que acontece? Claramente a gente tem um movimento de rompimento e logo após esse movimento de rompimento a gente pode ter um pullback. E o pullback claramente ele pode se desenhar de várias maneiras, mas o mais importante de tudo é você estar ciente de que o pullback ele vai ser na maioria das vezes determinado por este formato. É um candle que ele rompe o anterior e o outro faz o teste, né? Muito simples, muito básico, né? A gente tem eu venho dando essas aulas para vocês porque é muito simples, né? Não tem segredo, não precisa esconder nada de vocês em relação a isso, porque é um conteúdo extremamente básico, tá? E você precisa saber disso, primeiro, para estudar, né? Primeiramente, para você fazer os seus backtests, e segundo, para você operar,
tá? Porque aí, claramente, você define as probabilidades, você define os movimentos e etc, tá? E isso vai muito além, isso você consegue ir muito além, né? Com esse tipo de análise super simples e prática. Então, ou seja, se aqui você teve um movimento claramente de pullback, a gente tem claramente um movimento ascendente no próximo candle. Né? É como se fosse de fato a obrigação. Quando não acontecer isso, na grande maioria das vezes é porque você está apontando para o lado errado. Ou seja, vocês não estão olhando o macro, você às vezes não viu o movimento do macro que aconteceu, como por exemplo uma obrigação do macro que não foi cumprida, ou às vezes vocês estão em um alvo do macro onde o movimento tende a quebrar, né? Gatilhos, etc. Principalmente pelo gráfico dos 60 minutos, que é muito forte. Então, detalhes como esse fazem toda a diferença para você saber na hora de operar, tá bom? Então, vamos lá para o gráfico para mostrar um pouquinho para vocês sobre o tema de hoje de fato, beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, puxei um dia extremamente aleatório aqui para a gente fazer esse estudo, tá bom? A gente não vai realmente operar. Eu quero fazer com vocês o gráfico mais parado, tá? Para vocês verem a dinâmica de como que é feita aí, talvez um backtest, tá? Candle a candle, a gente precisa necessariamente a todo momento estar marcando máximas e mínimas, tá? Por quê? Porque você precisa ver os movimentos fazendo testes. Ele precisa estar fazendo testes para você ver o que de fato está acontecendo. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo um teste de máxima, você vai perceber que é um topinho. É uma região no 1 minuto que você vai perceber que é um topo legalzinho, né? Que você pode estar fazendo movimentos de venda porque é uma resistência, muito simples, né? Então, beleza, aí você marca o ponto e você marca a mínima. Nem entra tanto ao mérito da Fibonacci por enquanto, porque para você trabalhar o candle a candle mais puro, suporte, resistência e tudo mais, o legal é você ir colocando as linhas e você vendo o comportamento do preço até então entre elas, porque o preço eu acho que não tem como ele fazer, ele faz só duas coisas. Primeira coisa que o preço normalmente vai fazer, ele vai ou fazer isso aqui que esse candle fez em relação a esse, que é um rompimento, tá? Então, ou seja, é um comportamento do preço, um rompimento. Outra coisa que o preço pode fazer é testar a máxima. E outra coisa que ele vai fazer, testar a mínima, né? E a outra coisa que o preço pode fazer também é uma negação de rompimento. Lá para baixo deve ter. Na verdade, duas coisas não, eu falei mais, né? Então, quatro coisas na verdade. São as coisas que o preço pode fazer. Quatro coisas. Ou ele está testando uma máxima, ou ele está testando uma mínima, ou ele está rompendo, ou ele está negando. Quatro coisas, tá bom? E aí, se você domina essas quatro coisas, você vai sair bem. Por quê? Porque você vai pensar, bom, como que opera quando ele testa máxima? Aí você vai criar um operacional. Quando que eu vou operar quando ele testa mínima? Você vai criar um operacional. Quando é que ele faz um rompimento? O que que eu tenho que esperar para me operar esse rompimento? Você cria um operacional. Quando ele testa ou faz uma negação do rompimento, o que que eu preciso fazer no outro candle para me entrar? Testa um outro operacional e você cria ali seus métodos, seus filtros de fazer suas entradas, entendeu? Então, são quatro entradas muito simples que você pode, no decorrer do dia a dia de vocês, fazerem talvez um checklist, né? Fazer uma forma aí, no geral, de entrar, que vai facilitar a vida de vocês, né? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer o estudo desse dia aqui. Bom, vamos lá. Observando aqui o Candle 1 e 2, vamos começar trabalhando eles aqui, né? Eu já deixei o tempo macro aqui também para auxiliar vocês, caso vocês tiverem dúvida, quiserem deixar nos comentários aí, tá bom? Fiquem à vontade que eu vou estar lendo todos e respondendo, tá? Então vamos lá. Atenção. Candle 1 fechou, normalmente a gente não faz nada, eu mesmo não gosto de fazer muitas coisas, eu gosto realmente quando o preço me mostra alguma coisa, né? Bem claro, eu não opero às vezes no terceiro candle, no quarto candle, tá? Eu espero realmente o mercado se desenvolver e gerar um potencial de operação clara, onde 90% das pessoas provavelmente vai estar vendo, tá bom? E essas aí são normalmente as que eu gosto de operar, porque eu gosto de operar poucas operações por dia e operações de fato fáceis, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso, até porque já que as pessoas custam ficar consistente, né? Por que que as pessoas não fazem operações mais fáceis para tentar diminuir a taxa de diminuir a aumentar na verdade a taxa de assertividade e diminuir a taxa de perca de stop, né? Então, tentem fazer operações mais fáceis possíveis, operações onde 90% das pessoas vão estar olhando e vão falar que é compra ou que é venda, né? Então, vamos lá. Olha lá. O 2, o que ele fez? Ele fez um teste na máxima do 1 e fez uma negação da máxima. Quando você percebe isso, olha que legal que você viu lá no minuto. Você claramente viu dois, três. Um teste de máxima e falhou, ou seja, não progrediu o movimento da tendência de alta. Então, ou seja, se ele testou uma máxima aqui, você vê no minuto que é um topo duplo, muito simples, né? Então, a teoria de Down funciona dessa maneira. E aí, o que que aconteceu no Candle 3? Ele veio, fez um pullback e caiu. Você vê aqui mais ou menos como um pullback de fato, né? Só que ficou um pouco estranho, ficou de vários candles vermelhinhos.
Aí acabou descendo, né? Então, beleza, você viu uma violinada e acabou caindo. Onde que normalmente seria o alvo de uma operação como essa? Já que a gente não tem ponto de parada, o seu primeiro ponto de parada seria a mínima do 2, que o 3 deveria de fato romper, porque você percebe que lá no gráfico do minuto é o quê? É um fundinho. Então, olha só que legal. Ele vem, rompe, testa para ir para mínima, né? Então, é isso que a teoria de Down ela vai funcionando. Por isso que você vem e vai colocando as linhas nos seus movimentos para você ir identificando isso, tá? Aí você vai, coloca uma linha, a mínima do 3. Entendi. Então, perceba que a gente teve no 3 o rompimento do 2, né? Então, quando a gente trata de pullback, a gente fala o seguinte, o importante é a gente esperar no 2 para cair, porque lá é um 50% perfeito, né? Máxima, mínima, 50%. Não é à toa que preços ficaram aqui e depois caíram, né? Tivemos continuidade aqui no gráfico de 15 minutos e, de fato, o motivo está ali. Mas vamos chegar lá, tá? Bom, observe no gráfico do... Observe o gráfico aqui agora no Candle 4. Candle 4 ele não rompeu a mínima do 3, não rompeu a mínima do 1, tá bom? Agora, se você percebe, o que aconteceu? Ele abriu com um gapzinho para baixo, abaixo daqui, né? Então, ou seja, ele abriu fazendo um rompimento, né? Só que aí você tem uma linha na mínima do 1, né? Que é um suporte, olha aqui e olha aqui. Ah, entendi. Então quer dizer que ele veio, fez um teste para baixo, tentou subir? Isso, exatamente. Então, se você está vendo lá que a mínima do 1 é um fundinho, olha que legal. Se você tem uma linha lá, ele veio, fez um teste, que automaticamente é um pullback, para tentar subir, né? Então aí, de fato, ele subiu. E o rompimento que havia sido realizado nesse ponto aqui, ó, ele foi devolvido. Então, ou seja, o candle 5 voltou para cima da resistência, certo? Se ele volta para cima da resistência, beleza, né? Onde possivelmente são os meus próximos alvos, né? Aí você vai colocando linhas novas no movimento. Você coloca uma linha na máxima do 5, né? Você coloca uma... Pronto, só isso, na máxima do 5 mesmo. Ah, eu entendi. Então vamos lá. Ah, então por que o 6 fez? O 6, ele, já que a gente tinha aqui um movimento de negação da mínima, tá vendo que abriu com um gapzinho, ele voltou para cima. O 6 veio, fez um teste aqui e tentou ganhar a máxima, né? Testou a máxima, não conseguiu e ficou acima daqui. Ah, legal. Entendi. Então, se eu coloco, por exemplo, uma Fibonacci neste ponto aqui, ó, eu tô acima dos 50%? Tô acima dos 50%. E o mais importante, na minha opinião, também, além de tudo, é que ele não deu seu alvo, que é aqui, certo? Ah, entendi. Então quer dizer que o movimento ainda poderia ir lá? Sim, claramente. E se o movimento ainda assim poderia ir lá, você poderia talvez, se você quer falar assim, ah, Juan, eu quero bater só na venda. Então, espere o movimento lá. Ah, Juan, eu quero tentar comprar até lá. Então, aguarde um movimento, provavelmente um pullback, de uma negação, para que você faça a sua operação. Daria para você tentar fazer uma compra no 6 ou no 7? Pode ser que sim, né? Não entre no mérito da questão da operação. Eu quero que vocês vejam mais essa questão do candle a candle, do movimento testando máximo, testando mínimo, testando 50%, para vocês entenderem a dinâmica do negócio, tá? Bom, e aí a gente teve o 7 subindo, e o 7 você tem que colocar novamente uma linha onde? Aqui, ó. Ah, eu entendi. Então quer dizer que o 7 ele testou a máxima do 6, fechou abaixo, né? Então quer dizer que o movimento ele tá um pouco mais para venda? Depende, depende. Primeiro, testou a máxima. Beleza, resistência? Sim. Só que levando para o lado, porque normalmente você tem que pensar pelos dois lados, pelas duas óticas, porque o mercado ele não anda só para um lado comprador, ele também anda para o lado vendedor, né? Então, se a gente está olhando para a ótica da venda, por exemplo, que é a máxima do 6, consequentemente, a gente não está olhando para a ótica compradora, né? Que seria, nesse caso, a máxima do 5, né? Então, por exemplo, se o 6, o 7 testou a máxima do 6, tudo bem, mas ele rompeu 5, entendeu? Então, isso daqui era uma das obrigações do preço, né? Se ele veio e fez um pullback, pelo menos acima daquele fechou, não é verdade? Porque, por exemplo, ele pode vir testar, não ganhar aqui, mas se ele rompeu aqui, existe uma breve teoria de down que ainda assim joga o preço para cima, né? Aí o que o 8 fez? O 8 veio, testou, tentou subir, mas não testou a máxima, certo? E não ganhou. Não ganhou. E o que o 9 fez? Ele testou para cima para que fosse cumprido o alvo, né, da mínima do 2 e jogou para baixo, pancadona para baixo, né? Então, ou seja, prova para você que existe uma oportunidade aqui para você fazer uma operação vendido de fato, tá? Agora, vamos lá. Se você coloca uma linha agora nos rompimentos, vamos lá. Se você tem aqui, ó, você tem no 9,
você tem, eu vou colocar a mínima do 5 e vou colocar a mínima do 8, tá? Eu vou tirar essa daqui, por enquanto, tá? E vou deixar, por enquanto, só assim, tá? Então, o que que a gente tem no comportamento do 9? A gente tem um 9 fazendo um movimento de rompimento de várias mínimas, né? Então, você espera um pullback. Espera o pullback, né? Não é verdade? E aí, o que que você vai perceber que no pullback? Que você vai ter uma mínima, você vai ter negações, né? E aí, normalmente, quando acontece esse tipo de movimento, você tem aqui aquilo que a gente denomina como duplas probabilidades, né? Quando o preço, por exemplo, ele pode subir, pode cair, porque em vista da negação, o que que pode acontecer? O que aconteceu, por exemplo, no 6 ou no 7, que é um teste de negação e subir, né? E em vista de um ponto de rompimento como o 8, que o 7, que o 9 rompeu, em vista desse ponto de rompimento, ele pode testar e cair. Duas probabilidades. No candle a candle, a gente tem a dinâmica de conseguir tirar uma das probabilidades com a movimentação, né? Então, por exemplo, se o preço veio, testou e não ganhou, fechou vermelhinho dessa maneira, ou seja, ainda abaixo do alvo, testou o ponto e não subiu, aí, quem sabe você poderia, por exemplo, fazer uma movimentação inversa. Aí você poderia colocar uma Fibonacci aqui, no próprio Candle 11, e vai perceber que o 12 fez um teste no 50% dele, que foi mais ou menos novamente no alvo, na mínima do 8 e também na máxima do 10, que o 11 negou a máxima dele, né? Que pode ser que seja uma resistência. E aí foi embora, né? O 12 rompeu o 11, aí o 13 poderia ou fazer o que o 10 fez, que foi ficar abaixo, ou romper novamente. E aí ele testa para cima também novamente no 50% do movimento. Poderia ser do próprio candle 12, ó. E desce, né? Então, ou seja, o candle a candle mostrando aí sua eficiência. De novo, vamos lá. Você tem ali o candle 14, fechando o candle verdinho ali. E aí você coloca uma linha na máxima dele. Você vai lá no gráfico de 1 minuto. Isso aí, aqui embaixo, ó. E aí você viu o movimento, ó. Percebam as sequências de gatilhos e violinadas, né? Se eu tenho uma fibra aqui, ó, também, né? Então, ou seja, eu tenho uma Fibonacci de baixa nesse movimento, para que a gente não caia, talvez, em pegadinhas que o preço dá pra gente, né? A gente teve, por exemplo, ó, depois que o 15 fechou, o que o 15 fez? Ele rompeu o 13, deixa uma linha lá, vamos colocar aqui, ó. Além de violinar a máxima do 14, ele testou, ele rompeu o 13, na verdade. Então aí o que acontece? Você coloca mais uma linha aqui, ó. Porque provavelmente, caso ele tenha rompido aqui, ele pode vir para um alvo do 14, né? Que é a mínima do movimento. Depois que ele testar aqui e não passa, ó, atenção. Aí ele vai para onde? Ele volta um pouquinho. E aí, para onde que o 17 voltou? Para a mínima do 13, né? Ou seja, não ganhou a mínima do 13. Se você quiser também colocar a confluência da Fibonacci, você coloca ela e você trabalha o seu candle a candle, ó. Então, ou seja, o 17 ficou abaixo do 13. Então, ou seja, se esse candle aqui negou a mínima do movimento, vamos lá, vamos apagar essa bagunça. Se o 16 romper, não, o 16 negou a mínima do 14, negou a mínima do 15, o que esse bendito tinha que ter feito? Subido. No mínimo, fechado aqui em cima, né? Fechado acima do 13. Porque seria o mínimo que ele poderia fazer devido a esse rompimento. Ele não o fez, né? Então, beleza. E aí, o que acontece? Cai. Caiu até onde? Caiu aí um pouquinho, né? Até o 19. Depois que o 19 fez, o 18 rompeu. O 19 testou. Beleza. Vamos lá. Temos aí mais alguns outros rompimentos. E aí, o que o 19 fez? Rompeu o 18 e rompeu o 16, né? Então, mantém-se ainda no movimento baixista. Tá. O que o 20 fez? Ah, o 20 fez uma negação. Ó. Fez, exatamente. Então, que legal. Já que ele fez uma negação, ele não só negou também, ele fez um rompimento. Então, olha lá o 21. O 21 faz um teste para baixo no rompimento. Aqui, ó. Teste no rompimento, olha no 50%, né? Ainda assim. Para quê? Para vir dar um alvo no 17, né? Porque era o próprio, a última mínima ainda que não tinha sido testada. E o que que acontece? Se você parar para observar, a gente tem aqui, ó, a mínima do 17 que foi testada, fechou abaixo. Mas também, já que esse candle rompeu, a gente tem também aqui um movimento de alta, né? Então, se você quiser imaginar que, por exemplo, o movimento ainda assim tem duas probabilidades, você pode, tá? E aí, quando o 22 subiu, ou seja, se o movimento era baixíssimo e não caiu, se o movimento era baixíssimo e não caiu, o que que vai acontecer? Você, porque é, por exemplo, o 22, né, que a gente tá falando, ele não caiu, né? Por exemplo, daqui, né? E aí, o que aconteceu no 23?
em vista que o 22 também rompeu a máxima do 21, teste para baixo para subir, né? E olha o comportamento do 24. O 24 testou a máxima do 23, mas ficou acima da máxima do 21. Então, ou seja, se você parar para perceber, ele pode até ter violinado a máxima do movimento, mas ao voltar, ele ter negado o 22, ele fez também o quê? Ele fez um teste de rompimento, fechou acima. Então, existia assim ainda a probabilidade desse carinha aqui subir, moçada. E aí ele sobe, rompendo todo mundo. O que o bendito do outro candle faz? Violinada, teste de máxima para cair. Cair até aonde? Até onde? Até a mínima do movimento. A mínima do movimento, lembra que eu falei com vocês que é um fundo? Isso mesmo. Então, além de fazer uma negações de rompimentos, todas essas mínimas, essas máximas aqui, ó, coloque as suas linhas. Você, além disso, também tem um movimento de negação de mínima do movimento, né? Ah, entendi. Então, aí eu posso também estar considerando um movimento de uma região de suporte. Claro, no candle a candle é assim que funciona. Principalmente quando se trata de um movimento de tendência de alta, que vocês querem fazer compras, né? O macro, ele vai te dar talvez movimentos compradores aqui, tá vendo? Candle de continuidade. Então, isso tem que ser observado na hora de você fazer uma operação compradora, certo? Ah, beleza, eu entendi. Então quer dizer que o movimento após o 27 ter fechado quebrou todo o movimento de continuidade da negação? Sim, exato, né? Porque aí, por exemplo, ó, se o candle 27 tinha que ter caído aqui, ó, não caiu, então quebra-se uma das probabilidades do movimento e você vem e coloca a sua Fibonacci no 27. Vem e coloca ela bem aqui, ó. E aí você sobe com o movimento, até porque a tendência era de alta, entenderam? Julga-se o movimento através disso. Julga-se o movimento assim, tendência de alta, e por isso que ele acaba subindo, dando esse sinal aí, por exemplo, do candle 27 para uma possível compra aí no 28, né? Candles macro dando compra. Aí o 30 rompeu, o 31 fez pullback na máxima do 29 e o 32 continuidade, rompimento, probabilidade de romper, máxima do 31, realmente, entenderam? Então aí assim, sucessivamente, moçada. Bom, pessoal, sem mais delongas, acredito que eu dei uma passada boa aí para vocês terem uma ideia de como que a gente estuda o candle a candle, né? O candle a candle é máxima e mínima mesmo, né? E 50%. Pega ali, coloca linhas para vocês verem os micro rompimentos e gerem suas probabilidades, tá? Em relação ao que o preço fez. Isso vai forçar o cérebro de vocês a pensar. Tá bom? E vai ser uma experiência muito legal, acredito eu, se você utilizar essa metodologia para os estudos de vocês. Bom, meus amigos, se gostaram do vídeo, deixa o like de vocês e também se inscrevam no canal, tanto nesse quanto no outro também, Juan Trader Cortes, para a gente alcançar as metas desse ano, beleza? Esse canal 2K e o outro 1K, tá bom? Um abraço a todos aí e tamo junto, até a próxima. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body